Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? Bem-vindos a mais um culto que nós estamos fazendo, celebrando o nome santo do nosso Deus Todo-Poderoso. O culto de hoje, ele está sendo gravado. Essa semana nós vamos estar fora, então a gente está aqui com as portas abertas pela casa, na casa, né, da nossa irmã Claudete e do nosso irmão Leandro, duas pessoas maravilhosas que têm aberto esse espaço aqui para nós estarmos louvando e adorando o nome santo do nosso Deus. Então eu vou reiniciar o culto dizendo assim: muito obrigado por nos receber na sua casa e seja bem-vindo à casa do nosso irmão Leandro e da nossa irmã Claudete, amém? Que nesta noite nós possamos adorar e bendizer o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda adoração. A palavra de Deus no Salmo 117, ele diz assim, o Senhor nos diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para todo sempre. Louvai ao Senhor, amém? Feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor tem sido o nosso Deus. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem guardado as nossas vidas, o Senhor tem realizado, ó Pai, as coisas que precisamos aqui nesta terra para poder vivermos bem, de acordo com a tua palavra e as tuas promessas. Nós te louvamos pela tua fidelidade e que o teu Espírito Santo torna-nos cada vez mais fiéis à tua palavra, à tua verdade, à tua santidade, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Receba, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu não vou tocar, mas nós vamos cantar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Celebre ao Senhor juntamente conosco com essa canção. Glória a ti, Senhor Jesus. Exaltado seja o teu nome, Pai. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Vocês podem cantar conosco, amém? Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Amém. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Glória a ti, Senhor Jesus. Feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar, só a ti em espírito
espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Glória a Deus, amém. Glória a Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos, paz seja convosco. Amém. Hoje a gente está gravando o culto, então, como é familiar, eu vou fazer assim, ó, pra cá e pra cá, porque senão seria uma educação não olhar pra ninguém e ficar olhando só pra lente, então não tá errado. Então, é aqui e aqui hoje. E eu começo sempre, aqui no culto familiar, é mais informal, mas como a gente vai colocar no canal onde a gente faz os cultos, então eu vou fazer o padrão, que é o que a gente faz todo sábado, amém? Eu começo sempre ensinando sobre dízimos e ofertas, e isso já tem visto, já tem assistido, já tem aprendido. Muita gente fala, mas dízimo e oferta foi criado pelos pastor novo, aqueles que vão para a televisão, aqueles que estão fazendo programa e tudo mais, que estão com grandes e médias igrejas. Não foi. Lá em Gênesis 14 fala assim que Abraão foi o primeiro a devolver o dízimo. Foi ele quem criou o dízimo. Não foi feito, nem mesmo, olha que coisa interessante, nem mesmo foi criado por Deus à primeira vista. Lá em Levítico, Deus gostou da ideia e santificou o dízimo. Então, o que é santo é do Senhor, pertence ao Senhor. Ele santificou e pertence a Ele. Aí lá em Malaquias, o profeta, no capítulo 3, fala assim, uma pergunta bastante contundente, bastante violenta. O homem rouba a Deus? E a palavra responde, rouba nos dízimos e nas ofertas, porque foi santificado. O que pertence a Deus, pertence a Deus. Só que ele está falando isso para você que fez compromisso de dizimista e ofertante. Quem firmou compromisso, cumpra o compromisso, faça a sua parte, porque senão realmente roubamos a Deus. E isso a gente não pode. A palavra ensina em Malaquias que é por isso que vem tanto problema, tanta dificuldade para aqueles que têm compromisso. E eu tenho ensinado, tenho falado, não porque eu falo devolve o dízimo, mas porque eu estou falando a palavra para você poder ler e aprender na palavra, como nós aprendemos. Mas também Malaquias fala assim, traz todos os dízimos à casa do tesouro, que era naquela época o lugar onde guardava, depositava o dinheiro do dízimo, da oferta, e onde as pessoas usavam até como banco. Então leva, que aí Deus fala assim, eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar uma bênção sem tamanho na sua vida. Mas não é, eu fico falando sempre, sacos e sacos de dinheiro caindo do céu. Não é nada disso. É a bênção da multiplicação e da prosperidade com o que você tem e fora todos os outros ramos da vida. Saúde, família, paz, segurança, tranquilidade. Essa é a provisão e a prosperidade de Deus, não é dinheiro. É muito mais do que isso, porque Deus faz milagre com nada. Ele transforma em tudo. E eu vivo e continuo falando porque tem muita gente que fala assim, ah não, dízimo é do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Não é. Você vai achar em Lucas 11, e eu tenho o hábito agora, todo mundo está
está lembrando, anota, porque eu não falo mais o versículo, eu só falo o capítulo, para todo mundo ler. Para ler e achar onde é que está escrito o que eu falei. Lá em Lucas 11, o Senhor está falando dos dízimos que os fariseus devolviam, negavam o amor e a justiça. E ele fala assim, tem que cumprir um e o outro. Tanto o dízimo e oferta, quanto o amor e justiça de Deus. Ele nunca falou, pode parar, deixa, isso é do Antigo Testamento. Nunca falou isso. E na oferta da viúva também. Ele nunca falou para ela assim, ó, para, lá em Lucas 21. Não precisa dar mais nada não, porque isso é do Antigo Testamento. Se o Senhor não falou que está anulado, está desfeito, então continua valendo o que Deus falou. É santo e pertence a Ele. Amém. Então, se você tem alguma coisa em sua mão para devolver, se você tem a oferta, pegue em sua mão, segure em sua mão. Se você não tem nada, feche os olhos, erga sua mão e participe da oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti, agradecemos ao Senhor a provisão. Agradecemos a Ti, porque o Senhor tem mantido a nossa vida, a nossa casa. O Senhor tem feito milagres, ó Pai. Nós estamos vivendo e vendo isso todo dia. Senhor, consagramos a Ti dízimo e oferta, ó Pai. Recebe o que lhe pertence. Recebe, Senhor, o que colocamos diante do Senhor. Pai amado, olha, ó Deus, pela empresa onde trabalhamos, pelo negócio que temos, o escritório, o consultório, meu Pai, a produção em casa. Senhor, abençoa as mãos que trabalham e olha também por aqueles que estão desempregados, parados, ó Deus, nesse período tão conturbado, tão confuso, tão complicado, onde inúmeras pessoas foram demitidas. Pai amado, abre uma porta, abre, Senhor, um posto de serviço, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que pedimos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que agradecemos. Amém. Amém. Hoje, muito interessante a palavra, nesse contexto de nós estamos tratando de uma mudança de casa, mudança de cidade e tudo mais. E nesse contexto muito interessante, Deus, nessa noite e madrugada, Ele deu uma palavra muito interessante. A mudança foi planejada, foi pensada, foi estudada, foi esperada, não foi? A gente faz tudo isso na nossa vida, né? Nós fazemos planos para tudo, a gente faz projetos para tudo. O ano que vem vou fazer tal coisa, daqui 3 meses vou fazer aquilo, não sei quando vou para não sei onde. Nós fazemos planos, mas a palavra lá em Provérbios 16 fala assim, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E tem outra que confirma em Provérbios 19, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A gente faz um monte de plano, um monte de coisa. A gente pensa em um monte de coisa. A gente tenta negócios de todas as formas. A gente tenta comprar, vender, trocar, fazer, abrir. Nós pensamos em tudo isso. Mas a palavra é muito clara. É sempre Deus e a vontade de Deus que prevalece. Amém. Então nós vimos, e eu sei disso, vi uma casa, mais outra, ia colar e ali, e até que chegou na certa. Tanto é que já deu certo. Então, o propósito de Deus é esse. Nós temos planos. Eu queria morar em Indaiatuba. Onde que fica isso? Eu queria mudar. Tinha na época que eu cuidava da administração das igrejas ali, tinha um pastor que tinha chamado para ser missionário em Miami. Ele não ia para nenhum outro lugar, só para Miami. Só que ele nunca foi. Então acho que o chamado ou era um plano dele e Deus não assinou embaixo, ou então não sei. Só que até agora não foi. Então o propósito não era de Deus. E é uma coisa tão interessante isso, que lá em Atos 16 tem uma passagem que sempre me chamou a atenção. Quando Paulo e os companheiros dele estavam fazendo missões, Paulo foi o pregador extremo da humanidade. Ele andou por tudo quanto é lado pregando. E aonde ele pregava, nascia uma igreja. Uma obra de Deus extraordinária na vida de Paulo. Eu sou fissurado, apaixonado pela obra de Paulo, a obra de Deus na vida de Paulo. Lá em Atos 16 fala assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Estranho, né? Porque Jesus falou assim, vai por todo mundo e prega o Evangelho. Aí o próprio Espírito Santo impede Paulo e a comitiva dele de ir até a Ásia, de chegar aí até lá.
É muito estranho. Mas logo depois, no mesmo capítulo, fala assim: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele foi para a Macedônia. Macedônia, para a gente entender, é o sudeste da Europa. Então ele já estava entrando na Europa. Depois disso, os discípulos que ele fez lá na Macedônia, lá no sudeste da Europa, foram para a Ásia e pregaram. A Ásia toda ouviu a palavra. E depois Paulo também foi. Então, o propósito, a intenção, a vontade de Paulo era ir para a Ásia. Mas não era o propósito de Deus naquela hora. Ele tinha outra coisa para fazer. Outros milagres em outro lugar, que era para a Macedônia. Então, para comprovar que nós planejamos, nós pensamos, a gente até escreve os nossos planos às vezes, mas se Deus der a confirmação, acabou. Nada impede. Não tem jeito de segurar. Não tem como o mundo mudar a história. O detalhe nessa história toda é a gente reconhecer que o propósito de Deus sempre, sempre é o melhor. Porque a gente sempre pensa que o nosso plano, o nosso projeto é o melhor. Afinal de contas, nós é que criamos, então ele é bom. Nós sabemos o que queremos. Deus sabe o que necessitamos. Só Deus sabe o que precisamos, porque Ele não olha só agora, Ele vê todo o nosso futuro. Então Ele já cuida tudo até chegar lá na frente. Então tem sempre o propósito. E quando a gente reconhece isso, a gente reconhece que Deus é que ordena, Deus é que manda. E Ele sempre faz o melhor. Amém. Sempre. Amém. Ele sempre faz. E só para você ter prova disso, Ele entregou Jesus, o Filho único dele, para nos salvar. Só para ter prova de que Ele faz o melhor, Ele entregou Jesus por nós. Então é o melhor. Então todos os planos, a gente vai orar agradecendo em ação de graças, ainda que a palavra fale, faz tudo, coloque tudo, todas as petições diante de Deus, com ação de graça. Ação de graça é o agradecimento. E já está tudo certo, já assinou o contrato, já está tudo certo, vai pegar a chave amanhã, não é isso? Olha que coisa. Pronto, está certo. O restante também vai se ajeitar e o restante vai se confirmar e acabou. Agora, olha o detalhe, Deus fazendo tudo isso em uma semana. Extraordinário. Preparando, acertando, e parece que é direitinho do que pensou, né? Com quintal e tudo com espaço. Coisa maravilhosa. Verdade. É o melhor. Só que aí a gente tem que pensar, bom, sempre apresenta para Deus. Amém. Sempre. Estou pensando em fazer isso, dessa forma, desse jeito. É isso mesmo. Olha, eu quero fazer tal coisa. Posso fazer? Posso fazer dia tal? É perguntar para papai. Papai sempre sabe. Papai sabe muito mais do que a gente. Ele tem muito mais experiência em tudo. Então é aproveitar que papai está ouvindo. Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, está à disposição em qualquer horário. Não precisa marcar. Ele não funciona só no horário comercial das 9 às 5. Ele funciona em qualquer horário. Qualquer momento. Ele está à disposição. Jesus fez essa ligação de novo conosco. E nós vamos orar por isso. Vamos orar para todas as coisas e por todas as coisas. E agradecendo por esse milagre todo que Deus fez. Eu convido você a fechar os olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, Senhor da nossa vida, Criador de todas as coisas, Salvador da nossa vida. Nós reconhecemos o Senhor como autoridade, como um Senhor, Deus Todo-Poderoso e glorioso. Pai amado, primeiro agradecemos a Ti, por todo o caminho que o Senhor traçou e fez, com um propósito certo, ó Pai, de escolher e definir uma casa, um local de moradia que é bom, seguro. Nós agradecemos a Ti, meu Pai. Tantas foram vistas, ó Deus, mas o Senhor já tinha separado uma em especial. Por isso que deu certo, já está encaminhado, e nós louvamos a Ti e agradecemos. Seu Miguel, Dona Valdeci voltam para próximo de nós, e nós agradecemos por isso, Senhor. Pai amado, festejamos porque o Teu propósito se realizou mais uma vez. E agora, ó Deus, fala conosco todo dia. Nos ensina primeiro, Pai, a apresentar o nosso projeto, plano, pensamento, sonho
ao Senhor. Primeiro apresentar e pedir a aprovação do Senhor. Porque quando o Senhor aprova, bate o carimbo de aprovado, ele vai se realizar da melhor maneira, da maneira mais perfeita possível. Senhor, que nós possamos entender que quando o Senhor nega, é para nosso bem. Quando o Senhor muda, é para nosso bem. Que possamos perceber isso. Pai amado, mas nós que temos sentimentos, emoções, às vezes nos decepcionamos, pensamos diferente, nos irritamos. Pai amado, mas que possamos perceber que é o Senhor, o teu propósito é melhor. Então que possamos aceitar sempre, mas sempre, meu Pai, entendendo que o Senhor fez tudo de bom, tudo de melhor a nosso favor. E mais uma coisa, mais um cuidado, mais um projeto, é o Senhor quem cuida. Por isso, Senhor, que tenhamos entendimento para isso. Então nos dá pelo Teu Santo Espírito, Senhor, a sabedoria de entender a Tua decisão, e respeitar e acatar a Tua ordem. Pai amado, que nós possamos ver sempre a Tua direção e também que possamos deixar em Tua mão, meu Pai, todas as coisas, confiando no Senhor e sabendo que o Senhor está no comando de todas as coisas. Como foi com Paulo, querendo ir para um lugar, mas o Senhor definindo para outro, porque havia uma necessidade maior, alguém pedindo socorro. Pai amado, então cuida de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, e endireita e encaminha todas as coisas futuras, ó Pai, toda mudança, toda chegada, toda montagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, paz seja com todos. Até o próximo culto. E depois a gente faz ao vivo também. Amém? Amém.